Léo Saldanha, da Fox. Estou aqui com o Pedro Garcia, do Cartier-Bresson, Bresson, na verdade, né? E um trabalho que a gente já teve a oportunidade de entrevistá-lo para o podcast da Fox e saiu no site da Fox, foi em 2019, né, Pedro? Obrigado, Foi. viu? E obrigado por poder conversar com a gente aqui, falar do teu trabalho e do livro que você está lançando, né? Seja bem-vindo. Pois é. Pô, obrigado. Eu que agradeço aqui o convite, o espaço. Sempre um prazer aqui falar com vocês. Muito bacana. Você está lançando um livro, depois de tudo que aconteceu. A gente estava falando antes de começar a gravar aqui que o mundo mudou, né? E tanta coisa rolou de lá para cá. Um livro, mas o livro é fascinante. Queria começar por ele. Emoção Criativa. Acabou de sair. Queria que você falasse sobre esse livro que na verdade não serve só para fotógrafos, né? Na verdade vale para pessoas que precisam trabalhar a criatividade das mais variadas formas, né, Pedro? Pois é, eu estava te contando que ele surgiu como uma evolução do workshop que eu tinha desenvolvido, que eu comecei a fazer, que inclusive foi o motivo pelo qual a gente conversou aquela primeira vez, Verdade. que era o seguinte: há muitas, desde que eu comecei com o Cartier-Bresson em 2011, sempre me pediam workshops e eu nunca tive muita vontade porque não era a minha. Eu não queria ensinar ninguém a tirar fotos como eu, ou levar as pessoas e mostrar como eu tiro. Então, paralelo a isso, eu fui fazendo um trabalho de direção artística com cantores e cantoras, ajudando eles a materializarem os sentimentos, as ideias, os desejos deles ajudando a tomar decisões de carreira e materializando em discos, em clipes, de uma maneira que fosse verdadeira para com eles e de uma maneira que conseguisse se comunicar no mercado. Então, teve um determinado ponto quando eu tive essa oportunidade de fazer esse workshop lá no Centro Cultural Barco, aqui em Pinheiros, que eu falei, eu vou unir esses dois trabalhos, que é esse trabalho de direcionamento artístico, que eu já estava fazendo com cantores e com outros artistas também, com fotografia. E no final das contas vai ser sobre como que eu ajudo as pessoas a descobrirem elas próprias o seu Cartier-Bresson, no sentido de qual é o seu projeto autoral. Então tem pessoas que têm um projeto mais dark, assim, mais sombrio. Tem pessoas que têm uma onda de misturar palavras e imagens. Tem umas pessoas que gostam de texturas. Tem umas pessoas que gostam de sobreposição. E tudo isso sempre eu fui descobrindo cada vez mais são reflexos da maneira com que cada pessoa vê o mundo. Seja uma maneira que a pessoa encontrou para sobreviver emocionalmente às dificuldades que ela encontrou ao longo da vida, seja uma coisa que é justamente marcada ou limitada por essas dificuldades. Então, um trabalho potente, eu sinto que ele sempre está em conexão com essas nossas características individuais. Então, esse livro, na verdade, ele é uma grande ampliação já, porque eu já fiz esse processo ao longo desses últimos 3 anos com mais de 200 pessoas, artistas, profissionais da indústria criativa, é, advogados, administradores de empresa, porque assim, eu acredito que todo mundo tem a definição que eu gosto de arte, que é uma definição mais ampla possível, é a transmissão de sentimento. Então, todos nós temos sentimentos dentro de nós que, se a gente não transmite, eles ficam reprimidos aqui dentro, né? O que eu falo é tipo, imagina se você vai num jogo de futebol e o seu time faz um gol ou toma um gol e você não pode falar nada. Você imagina aquilo ali ao longo de uma vida em que a pessoa não vai podendo, por exemplo, quando batem
quando ela dá uma topada, se ela não pode gritar de dor. Então, todos os sentimentos que a gente vai sentindo, se a gente não transmite, eles vão se acumulando dentro da gente. E eu acredito que a função da arte, nesse aspecto amplo, não como uma carreira, é simplesmente dar vazão aos nossos sentimentos. E dar vazão de uma maneira que seja mais confortável e prazerosa para cada um. Tem pessoas que a fotografia, pelo desejo, pelo gosto que a pessoa tem por fotografia e pela experiência, acabam sendo um lugar onde a pessoa consegue extravasar ou tem a possibilidade de. Tem pessoas que, pela sua história, têm essa relação de facilidade e de prazer e de vocação com a dança, com a escrita. Então, na verdade, é um trabalho que meio que foi começando com música, com canto, com fotografia, mas que depois foi expandindo. E, na verdade, ele é um trabalho que fala mais sobre como que é possível a gente botar para fora esses sentimentos e como que a gente também vai entendendo quem que a gente é de verdade, baseado no impacto que a arte, que na verdade é o sentimento de outras pessoas, né, causam na gente. Então, são duas partes esse projeto, esse trabalho. Ele tem essa, digamos que essa primeira parte de investigação, que é tentando fazer como se fosse uma espécie de engenharia reversa, onde a gente analisa momentos de transbordamento emocional ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, qual é o filme que mais te fez chorar de maneira mais intensa ao longo da vida? Então, isso representa uma obra de arte que conseguiu, provavelmente, em algum momento, ultrapassar todas essas suas barreiras, essas suas repressões, e elas acabam revelando características muito profundas de cada um. Então, tem essa parte dessa investigação de como que a arte pode revelar quem a gente é, e tem essa segunda parte que é para ajudar, uma vez se colocando cada vez mais em contato com isso, como que a gente, através da arte, também pode botar esses sentimentos para fora e meio que criar uma engrenagem de autoconhecimento e de expressão e de realização e de, acho que em última análise, de aceitação, de paz de espírito, de evolução. Incrível. A gente nota, assim, na fotografia em especial, tudo muito parecido em várias áreas, assim, inclusive na parte autoral, muitas vezes, na fotografia, né? Tudo com a mesma cara. E parece que as pessoas buscam fora, né? E aí o que você está trazendo é de você olhar para dentro, né? De buscar, porque da mesma forma com Bresson, né? Que você criou um personagem e que não é só fotografia, tem humor, tem uma série de coisas ali. No fim é isso, é um processo de autoconhecimento mesmo para poder criar algo com a sua autoria, né? Exatamente, mas é que se você, por exemplo, se a gente voltar para o universo da música, quando que uma pessoa é um artista e quando que é apenas um músico, entendeu? O que se, acho que o que a gente pode dizer é que o artista é alguém o propósito da obra ou do que essa pessoa produz é a expressão da individualidade e a expressão dos sentimentos. O propósito não é uma questão técnica, não é não é apenas numa música o seu aspecto sonoro ou numa fotografia o seu aspecto visual. É quando existe o objetivo daquilo é transmitir uma mensagem e uma individualidade. Quando eu ouço a sua voz, eu sei que ela é sua. Porque a voz, a gente não procura referência das vozes mais legais para poder... É claro que tem gente que, por exemplo, imita jeitos de celebridades.
Antigamente, tinham pessoas que ficavam repetindo bordões do Didi Mocó. Hoje em dia, tem gente que... Ou seja, isso é natural você absorver, e isso vai meio que também fazendo parte de você. Mas eu acho que, no final das contas, é tudo sobre encontrar a própria voz, em qualquer que seja o seu meio. E isso não é, como você falou, não é algo que vem de fora, né? Então, na verdade, esse livro é como se esse processo, parte dele, é sobre como a gente consegue procurar as referências dentro da gente e não fora. Muito bom, muito bacana. Aí, e o workshop está conectado de alguma forma com o livro? Ou é uma evolução? É, dá para... Não sei como é que foi, até perguntando, porque de lá para cá, você teve que se adaptar para essa coisa para ir para online também, com a parte de cursos. Se eu quiser, a pessoa compra o livro, ela mergulha nesse processo, se ela quiser mergulhar mais com você, é possível também? O que eu tenho feito, enfim, desde a pandemia, e o que eu já vinha fazendo mais, são esses processos individuais. Uhum. Os processos coletivos, realmente, durante a pandemia, eu não fiz. Eu tenho feito hoje uma coisa mais com grupos de pessoas, de empresas, que eu preparo como se fosse um intensivo de todo esse conteúdo, mas não chega. O workshop eram 4 dias inteiros, Uhum. com orientação individual. Esses workshops de hoje em dia são mais, assim, é uma grande transmissão de conteúdo, uma calibragem das percepções internas, de como é possível conectar o processo criativo com o seu próprio instinto, com os seus próprios sentimentos. Mas a maioria das coisas que eu tenho feito são esses processos individuais. Bacana. Eu acho que tem muita gente que tem lido o livro, tem se interessado e acaba buscando mais essa orientação mais, que pode ser desde um encontro, onde a gente consegue definir meio que uma orientação, até, às vezes, em casos de artistas que estão fazendo um disco, então a gente começa a fazer um trabalho mais focado, mas o objetivo desse processo aqui é oferecer ao máximo possível de pessoas. Acho que o livro partiu muito desse desejo de democratizar, de algo que não necessite da minha presença física e das minhas horas limitadas do dia, e ofereça um caminho que as pessoas podem ir tomando gosto e se aprofundando à medida que o interesse delas permita, porque eu acho que esse processo ele parte muito do princípio que, se você minimamente entrar em contato com essa sua individualidade através da expressão, vai ser algo tão recompensador, que vai te puxar para dentro desse buraco do coelho da Alice, ou para tomar essa pílula verde, ou não sei qual é a da Matrix, a que te tira da ilusão, não sei se é vermelha Acho que era ou vermelha. a azul. Então, é como se fosse esse livro, e esse começo desse processo é como se fosse esse chamado para que a pessoa possa entrar nesse caminho sem volta de autoconhecimento, e de descobrir quem é, e de manifestar isso de alguma maneira. Incrível. Por que é tão difícil? Porque o que eu mais vejo é gente que não sabe quem é, que não consegue encontrar esse propósito e enxergar. É difícil olhar isso? Olha, eu acho que, do jeito que o mundo é estruturado, a vida, o sentido da vida, eu acho que tudo é sobre coragem. E a coragem sempre vai ser onde está o seu medo. Então, tem gente que tem coragem de entrar em briga, mas que, ao mesmo tempo, morre de medo de fazer uma coisa muito simples, que para você talvez seja, tipo, trivial. Então, coragem e medo são coisas muito relativas, né? E eu acho que sempre atrás dessa porta do medo vai estar quem a gente é
de verdade. Então, eu acho que, no final das contas, é sobre... Por isso que eu acho que a arte que toca profundamente é a arte que manifesta e expressa essa coragem. Você consegue entender que por trás de uma música que te toca muito, seja do Caetano, do Roberto Carlos, Marília Mendonça, qualquer pessoa, existe por trás do que a gente acha que é apenas uma boa música, existe a coragem, não só de do conteúdo que está sendo dito, mas também da maneira que está sendo dita. Porque eu acho que não é à toa que começou com o canto esse processo, porque talvez seja o que requer a maior coragem para performar. Porque a voz, ela transmite tudo. Assim, se você está minimamente com medo, tenso, aquilo passa. Então, quando você tem uma performance que é arrebatadora, é de alguém que conseguiu, por algum motivo, seja através de muita prática, seja através de uma vocação absurda em que a pessoa já nasceu com aquilo, no fundo ela está mostrando para a gente como é que é conseguir se aceitar e conseguir ficar em paz com a sua própria essência e quem você é. Eu acho que isso que é tão magnético na arte. Incrível. A parte que a gente tem visto, assim, em várias frentes, não só a fotografia, mas de uma forma geral na parte artística, pessoas combinando outras competências. Então, o cara é artista plástico e ele mistura com vídeo, ou ele usa música com texto. Às vezes parece que no caso da fotografia é tudo muito numa caixinha, assim, muito fechado. Você acha que essa é uma tendência? Eu já vinha de antes, mas é uma tendência que coisa nenhuma sempre teve. Saber usar. Você mesmo colocava humor e texto junto com as fotos, né? Você sempre fez isso e faz isso com Bresson. Isso é uma característica que é importante, combinar essas competências? Olha, a minha observação, tanto pessoal quanto de ter feito esse processo já com outros artistas profissionais, é como se você... Imagina que você vai alugar um apartamento, tá? E você só tem uma foto dele. Se você começa a ter várias fotos de vários ângulos, por mais que você não esteja lá dentro, você vai conseguir ter uma noção melhor daquele ambiente. Isso é um pouco o que o cubismo trouxe para a arte, né? Que era, na verdade, numa mesma imagem você ter várias perspectivas para tentar apreender com profundidade algo. Então, eu acho que cada novo experimento artístico, cada nova linguagem, ela vai possibilitando como se fosse um outro ângulo. Então, isso, sem dúvida, eu acho que é muito rico e muito proveitoso. Eu acho que, sem dúvida, quem só bebe de uma fonte só tá alugando um apartamento com uma foto, entendeu? E, ao mesmo jeito, se você só bebe, se você só se expressa de um jeito, se a única coisa que influencia as suas fotografias são outras fotografias, sacou? Se você, na verdade, se você está se inspirando para suas fotografias com pintura, com música, com poesia, isso já são outras formas de se inspirar e de enriquecer dar uma certa tridimensionalidade não só para o seu trabalho, como para a sua própria percepção também. Por isso que esse trabalho ele procura saber qual filme que te tocou, qual livro, qual obra de arte, quais momentos, para buscar essa tridimensionalidade da pessoa, do histórico emocional da pessoa. Muito bom. A parte da pandemia, a gente tem que abordar isso, porque depois de tanto tempo já de pandemia, o que transformou para você e o que você nota nas pessoas também, até em relação a esse novo projeto do livro e que é algo que você já vinha desenvolvendo. A arte se tornou muito fundamental assim para aguentar todo mundo preso em casa. A gente viu até projetos que a pessoa criou em casa mesmo, coisas mostrando a rotina e tudo mais.
para você pessoalmente, e aí até com os teus contatos e com o impacto que você tem feito, como é que você vê essa transformação aí com a pandemia para você? Eu acho que a pandemia, o que eu sinto é que muita gente foi para algum tipo de atividade inconscientemente ou conscientemente, buscando atividades que conseguissem nutrir e dar algum tipo de sanidade, seja consumir muita arte, seja muito exercício, seja voltar a tocar violão, seja revisitar as fotos ou um acervo de trabalho. Então, acho que, na verdade, o primeiro ponto é que, como aquele tipo, diga-me como passaste a pandemia e eu te direi quem és. Praticamente, de certa maneira, é isso. E o que eu acho é que todo mundo ficou meio que numa solitária. É. E não tem como você não acabar se aprofundando, né? Esse método, na verdade, ele é uma proposta, né, de um jeito de se aprofundar no qual você reflete sobre as obras que te marcaram e sobre os transbordamentos emocionais ao longo da sua vida. Então, ela é uma premissa de como é possível fazer esse aprofundamento, que eu fiz comigo e com todas essas pessoas e que tenho tido um resultado super bacana. Existem, obviamente, milhares de maneiras, mas essa é uma que eu desenvolvi que tem sido muito transformador para mim e para todas as pessoas que eu tenho tido a oportunidade de fazer. Então, eu acho que das muitas maneiras de acessar esse material profundo que todo mundo, eu acho que teve que confrontar, eu acredito que é um momento que é muito propício para esse tipo de investigação. Porque eu acho que todo mundo é aquelas histórias também de clichê de filme, da pessoa que fica, tipo, anos na cadeia e aí bum, volta completamente outra pessoa e com umas descobertas muito profundas. Eu acho que todo mundo foi obrigado, de certa maneira, a passar por isso. É muito oportuno, né? Na verdade, eu fico pensando que o livro e a forma como você criou esse processo é bem oportuno para assim, para a pessoa mergulhar nisso, até avaliando o que aconteceu, né? Imagino. Sim, bastante. Eu também acho que tá num momento assim muito uma conexão muito grande entre esse trabalho e esse momento agora da humanidade que a gente passou, com certeza. Aí eu tenho, assim, eu ouço volta e meia que a pessoa fala, eu não tenho bagagem. Porque falam, né, que você tem que criar com tudo que você tem de cultura, viajar, livros, filmes, coisa e tal, e às vezes a pessoa se acha rasa. Mas isso não quer dizer que ela não possa buscar mesmo assim. Existe esse desafio se ela tiver com uma bagagem mais curta, vamos dizer assim, se ela achar que tem. Existe essa autopercepção equivocada de uma, porque assim, referência, cultura é muito utilizada como ferramenta de diferenciação de classe social. Então, consumir cultura é algo que as classes, o que a elite usa como uma ferramenta de autodeterminação e de superioridade. Então, é muito comum pessoas se sentirem diminuídas porque não têm um repertório cultural X. Só que isso, na verdade, não passa de uma autopercepção limitante imposta pela sociedade, porque eu acho que do mesmo jeito que hoje em dia estão caindo está se desconstruindo muitos mecanismos de opressão, seja do feminismo, seja do racismo, do machismo, do racismo, e tem muito disso que acaba indo para dentro da gente. Então esse é um grande exemplo de
de uma diminuição da percepção de quem a pessoa é baseado nas diferenças de classe. Isso é a minha percepção a respeito desse tema que você colocou. Mas eu discordo, assim, absolutamente, porque a música brasileira, inclusive, eu acho que é um grande exemplo de como artistas que não necessariamente têm esse repertório, mas que estão muito em contato com a sua verdade, com a sua riqueza interior, são capazes de criar coisas, obras incrivelmente profundas e que conectam com uma grande maioria da população. Então, o que eu sinto, assim, eu já fiz esse trabalho com ex-detentos. Caramba. Então, existe, em alguns casos, uma diferença muito grande de repertório cultural e de referências, mas isso não significa que não exista um transbordamento emocional tão arrebatador em determinadas outras situações. Então, por exemplo, a pessoa pode ficar muito impactada com, de repente, uma música. Não precisa ser uma música refinada, entendeu? Se aquilo causou um arrebatamento, se uma ação, se tem pessoas que, por exemplo, não tem tanta repertório, mas que vem uma pessoa praticando uma boa ação e ficam muito emocionadas, é isso que conta, é o quanto que as suas emoções são mexidas, porque quando você está mexido emocionalmente, é como se aquilo fosse a fagulha da energia que pode sair de dentro da pessoa. Então não tem absolutamente nada a ver com o repertório. Tem a ver com o quanto que você se arrebata. E aquilo pode ser com qualquer coisa. Uma planta pode te arrebatar. Uma beleza de uma árvore pode arrebatar. Uma pessoa que, tipo, morou no meio da floresta amazônica pode não ter visto nada, mas ela pode ter uma sensibilidade para a natureza que é incrível e que a gente nem sonha em ter. E o trabalho que essa pessoa pode vir a manifestar, sem dúvida, vai trazer uma percepção sobre natureza para a gente incrível. Então, é sobre essa riqueza de percepções e como que elas podem ser transmitidas de uma maneira verdadeira. Muito bom. Eu fico pensando assim da parte do julgamento e de se posicionar também. A gente está vivendo um momento complicado, assim, turbulento em relação à polarização e tudo mais. E a pessoa pensa naquilo que ela quer mostrar e dizer e preocupada com o julgamento político, enfim, e de todas as outras questões, se afirmar com o seu trabalho, porque às vezes vai aparecer isso. Você aborda isso? Assim, porque o medo do julgamento, de uma criação de um texto, Sim, de uma foto, o que sim. quer que seja. Abordo porque esse eu acho que é uma das questões mais importantes de todo o processo. Que eu acho que é o seguinte, existe uma diferença entre carreira e a expressão. Então, tem pessoas, como eu te falei, a coragem e o medo varia muito. Tem pessoas que são quase que exibicionistas ou quase kamikazes, que não se importam com o que os outros dizem ou se importam e querem se colocar numa situação de ficar passando por aquilo. Isso já é outro departamento. Mas o que acontece é que, assim, isso faz parte do processo. Ter que lidar com o que os outros acham, com o julgamento, faz parte de um processo de amadurecimento artístico. Porque digamos que você não se preocupe e você fique ali só escrevendo para você mesmo, só pintando para você mesmo ou só fotografando para você mesmo. Ótimo, você vai chegar até um nível X de, de evolução.
ter a coragem de enfrentar esse medo e compartilhar com o mundo, o feedback, a resposta que aquilo causa nas pessoas, como você vai descobrir que você se sente quando uma pessoa diz que é bom, que é ruim, o que as pessoas estão dizendo, aquilo vai te possibilitando evoluir e chegar num outro nível. Então, eu diria que um escritor ou uma escritora, ou um pintor ou uma pintora que estão fazendo o seu trabalho sozinhos, podem ser geniais, vão chegar até um nível X, mas eu diria que, não é que não possa, mas esse demonstrar, esse compartilhar, ele é um catalisador que que acelera esse processo de autoconhecimento, de evolução. Então, dependendo do estágio de evolução expressiva e artística que cada pessoa está, tem pessoas, por exemplo, que eu recomendo fazerem trabalhos sem se preocupar em mostrar para ninguém. Seja, sim, exercitando fazer sem mostrar para ninguém durante um bom tempo, até que se sinta confortável. Seja desenvolvendo alter egos, pseudônimos, como foi o caso do Cartier-Bresson. O Cartier-Bresson, no começo, me permitiu. Tá certo que desde o começo, eu já compartilhei no meu Facebook, como o Cartier veio ao mundo, foi eu compartilhando no meu Facebook com meus amigos que eu estava fazendo ele, mas muita gente tomou contato com o trabalho e não sabia que era eu. Então, isso me proporcionou uma determinada proteção. Logo depois, enfim, já comecei a falar, nunca foi para me esconder atrás desse alter ego. Para mim era sempre que era mais engraçado ser um personagem francês do que sou eu fingindo isso. Então, é um personagem. Para mim é porque amarra o conceito ali de eu achar mais engraçado quando eu vejo aquela obra. Mas isso não significa que um alter ego, ou um pseudônimo, ou fazer algo até que você se sinta confortável, não possa ser uma estratégia muito boa, e aí, eventualmente, ir mostrando para algumas pessoas que a metáfora que eu uso no livro é como se fosse um bebê, na verdade, um feto. Então, você tem que proteger até que ele tenha nascido, até que essa obra ou esse tipo de expressão tenha conseguido nascer, e aí sim vai enfrentar o mundo, vai no parquinho, vai começar, enfim, a ficar resfriado. Mas é isso, às vezes é preciso uma gestação, porque tem muitas pessoas que têm famílias que estimulam a arte e o trabalho expressivo, e tem famílias que são muito pelo contrário, que atrofiam, julgam. Tem pessoas que, quando não é a família, é um grupo de amigos que, teoricamente, ficam fazendo brincadeiras, sacaneando o trabalho um do outro, mas tudo isso faz parte da, da, das limitações que a gente vai se colocando, né? Então, é importante, no desenvolvimento de um trabalho, de um processo de seleção das influências externas, para que elas não asfixiem a sua criatividade, as suas experimentações, a sua capacidade de poder errar. Incrível, muito bacana. Eu queria aproveitar para mostrar aqui, deixa eu compartilhar aqui o teu Instagram, até aproveitando para falar também que você fala do julgamento, e tem muito a ver com o que a gente está vendo aí, pessoal muito preocupado com plataformas e ferramentas. Queria a tua opinião um pouco também sobre isso. Aqui estamos no Cartier-Bresson, quem não segue vale a pena seguir, estiver assistindo aqui depois. É muito bacana o trabalho que você fez com esse personagem, né? Enfim, a gente fez a entrevista em 2019, contando toda essa história, e o Pedro criou um personagem fantástico, que tem os textos aqui, né? E em francês, é muito engraçado, com fotos e cenas e momentos
Que até onde eu me lembro, você fez tudo com um smartphone, né, Pedro? Sim, é tudo o iPhone. E aí eu queria te perguntar disso, em relação a esses processos. Tem muita gente preocupada com a parte de criatividade, de criar a sua própria. E às vezes está mais preocupado com ferramenta e plataformas. O que eu faço no Instagram? Qual equipamento que eu uso? Qual a tua opinião sobre isso? Olha, eu acho que é uma opinião em duas partes. Porque eu acho que é importante você dominar alguma técnica para poder se expressar. Mas a técnica, no Instagram especificamente, ou com o smartphone, ela é fácil, digamos assim, porque ela é comparado antigamente àquelas câmeras que se chamavam point and shoot, né? Que já faziam fotometragem, já faziam tudo, e as câmeras profissionais. Se você dá numa mão de um fotógrafo ou uma fotógrafa uma câmera dessas, eles vão conseguir tirar boas fotos. Obviamente, com uma câmera profissional você tem muito mais recursos, mas isso também permite que um trabalho possa se apoiar em soluções técnicas e não em conteúdo e mensagem, né? Então, na verdade, o que eu gosto de falar, e principalmente nos workshops, e quando me perguntam sobre alguém que está aprendendo, fala assim, o que você recomenda? Eu sempre recomendo um livro de história da arte, porque eu acho que história da arte mostra, na verdade, a evolução da sensibilidade visual da história da humanidade. Então, é quase como que se você tivesse me perguntando como é que eu escrevo um livro? Eu falo assim, ou na verdade, como é que eu toco violão? Eu falo assim, cara, vai estudar harmonia, vai estudar o dedilhado até um certo ponto, mas é o que falam brincando das músicas do Legião Urbana, que, sei lá, só tem 3 acordes. Porque, nesse caso, o livro de arte, que eu considero, é quase como se fosse uma gramática. Ou seja, para você saber um básico de sujeito, predicado, adjetivo, verbo. Porque eu acho que mais sobre técnica, o que eu acho interessante e o que eu acho que de onde vem a individualidade é da linguagem. Então, por isso que eu entendo esse estudo de história da arte e dessa busca que esse método e o livro exploram, que é a busca do seu repertório emocional, do seu repertório cultural, porque isso viram peças de construção da sua própria linguagem. Então, eu acho mais interessante uma pessoa que está ali explorando, por exemplo, ela é viciada em futebol, como tem esse exemplo aí do cara jogando futevôlei, ou mate-vôlei, como eu chamei aí. Acho muito mais legal, talvez não seja tão imediato o resultado, ou talvez o aumento de número de seguidores. Uma pessoa que comece a explorar futebol de milhares de maneiras, em poses, em tipos de campo diferentes, em bolas, em tipos de comemoração, e ela vai explorando, ela vai começar a entender qual é a relação dela com o futebol. De repente, ela gosta de futebol porque tem poses plásticas. De repente, não, ela gosta de como as pessoas ficam verdadeiras quando elas estão ali comemorando. De repente, não, ela gosta de como o futebol é uma coisa coletiva. Então, eu acho que é muito mais válido, obviamente, com um mínimo de técnica, e técnica sempre vai ser legal, mas nunca como a alma de um trabalho, para que a pessoa, com o tempo, ela possa ir dissecando um tema e aprendendo qual é a relação dela com aquele tema, algo que ela não precise buscar referência externa, algo que tenha uma bússola interna que diga para ela o que é bom sempre.
algo que você não precise buscar para ver quem está fazendo o quê e o que é bom. Algo que você olhe e veja, cara, eu acho esse cara jogando futebol aí bom, não importa. E aí eu vou entendendo qual é a minha relação. Então, o Cartier-Bresson, eu fui entendendo qual é a minha relação com as pessoas usando a cidade, as pessoas usando a praia. Isso que eu acho que é uma coisa que me fascinou muito no começo do Cartier-Bresson, era que a praia tinha um despudor em aproveitar a praia, em ser quem você é ali. Então, no caso, eu acho que o Cartier-Bresson, e conectando o Cartier e esse livro, eu acho que o carioca ele tem uma despreocupação com o julgamento, ele tem uma conexão com a individualidade. Essa moça, por exemplo, dançando aí às 11 horas da manhã no meio da rua, que isso foi sempre o que me atraiu, e tanto me atraiu que eu desenvolvi um processo para que as pessoas possam exibir esse mesmo tipo de conexão e de desprendimento. Incrível. Queria mostrar aqui, vamos entrar Vou na... só pegar aqui o carregador, só um segundo. Ah, tá bom. Eu vou entrar aqui, enquanto isso, na conta do Emoção Criativa. Para quem não segue, vale muito a pena seguir Cartier-Bresson, e é fantástico, assim, o tipo de trabalho que o Pedro criou aqui, de forma divertida e criativa e inusitada, é realmente inspirador. E aí, aqui no @emoção criativa, a gente vai para a conta do livro, que acabou de sair, né, Pedro? Saiu agora, e como encontrar sua essência e libertar seu fluxo criador. E aí aqui, bacana que já tem vários, tem avaliações, né, da Fast Company Brasil, enfim, de pessoas que Nesse também... link aí, se você for na bio ali, tem um link que tem O site aqui? que esse site já está com mais informações. Ah, legal. Vamos entrar aqui. Levou muito tempo, você terminou ele? Como é que foi o processo para terminar? Foi trabalhoso? Cara, foi bastante, assim. Foi o meu primeiro livro de palavras, né? Tanto que eu mostrei outro dia para um amigo, eu mostrei, ele abriu, ele falou, caramba, palavras! Porque é outro bicho mesmo, assim. E eu acho que dá muito mais trabalho do que parece, porque você tem que ficar com muita informação na cabeça. E depois que eu fiz o primeiro, digamos assim, o primeiro download do livro, começa a vir, tipo, aí eu ficava anotando coisa no celular o tempo todo, porque tipo, putz, está faltando tal coisa no capítulo tal, está faltando tal coisa no capítulo tal. E a quantidade de ideias que aparecem, tipo, logo antes de dormir, também é tipo, eu já estava quase dormindo, eu falei, caraca, tem que levantar, pegar o celular e anotar aqui, tipo. Então é uma coisa que parece, de certa maneira, uma escultura, porque você fica esculpindo aquelas palavras, mudando de lugar, adicionando coisa, mudando ordem, etc. Então, quanto mais tempo você vai conseguindo dedicar aquilo ali, mais redondo vai ser. Então, foi um trabalho muito, muito bacana, assim, que foi teve um primeiro, digamos assim, um descarrego do livro, mas depois bastante retrabalho. E aí tem a parte das entrevistas, assim, foram muitas entrevistas, né, como você mesmo coloca aqui, né, com profissionais em relação a todo o aprofundamento com o método, né? Exatamente. Na verdade, o método surgiu desse trabalho com essas pessoas que estavam buscando. Deixa eu só fechar a porta aqui. Então, artistas que estavam buscando ter esse trabalho mais conectado com a essência. É muito bacana. A tua ligação com a música, com artistas em geral, como é que se conectou isso? Eu lembro que você contou isso na outra entrevista.
como é que você tá tão conectado com esse universo? Eu acho que tem o meu próprio trabalho, né, no Cartier, que eu acho que é uma coisa que ele logo, digamos que eu acho que ele foi reconhecido por uma determinada, digamos assim, uma classe artística, como alguém que fazia parte. Então acho que tem essa conexão do trabalho funcionar como um cartão de visitas ou uma, digamos assim, já possibilitar conexões. E, por outro lado, acho que muito com a música tem a questão de eu ter sido um dos fundadores da plataforma de shows Queremos. Então, eu estava muito conectado com esse universo. E também a minha companheira Lila é cantora. Ah, que bacana. Então, inclusive, agora, durante a pandemia, a gente lançou uma música juntos. Nossa, sensacional. Então, porque eu, quando comecei a namorar ela, eu sempre que tive vontade de tocar música, achei que era algo que não estava dentro das minhas capacidades. Só que todo mundo, os amigos dela eram músicos, tocavam. Eu falei, cara, eu não sou diferente dessas pessoas, eu vou me dedicar e vou aprender. E aí eu fiquei aprendendo violão, aprendendo, aprendi. E então, do mesmo jeito que a gente falou lá sobre as diferentes perspectivas, ter passado por um processo de aprendizado de um outro instrumento, e na verdade um outro universo, assim, foi muito revelador, assim, de como eu lido com essas dificuldades do aprendizado, o que é fácil, o que é difícil. Então foi muito rico em muitos níveis, assim, não só das conexões humanas, de me conectar com esse universo da música também, como também de qual foi a minha relação com a música que foi acontecendo ao longo desse processo. Fantástico, incrível. Você tá animado para o ano que vem, dos teus projetos, assim, do que você está imaginando de fazer o livro chegar para mais pessoas em 2022? Que outras coisas você está imaginando, inclusive em relação à Bressão? Olha, eu acho que estou super assim. Eu acho que qualquer obra, ela. O que acontece é que você tem só um certo controle sobre o que ela causa nas pessoas. Quer dizer, na verdade, você não tem controle nenhum. Então, o que eu estou, na verdade, eu estou muito curioso para entender o que esse trabalho vai causar nas pessoas e o que portas vão se abrir. Porque, assim, eu só cheguei nesse trabalho e eu só cheguei no Cartier e o jeito com que eu conduzi Cartier, isso eu acho que foi uma coisa que até que a gente conversou, eu vou indo meio que no instinto e dando os próximos passos baseados no que eu estou sentindo que está acontecendo. Então eu comecei a fazer as impressões fine art do Cartier quando começaram a me pedir, e aí comecei a fazer, eu fui indo para outros lugares. Então eu vou conduzindo os meus experimentos artísticos de uma maneira artística, digamos assim, tentando sempre me conectar com um determinado instinto e uma determinada sensibilidade, porque quando você está compondo uma música ou tirando uma foto, o que faz você escolher aquele determinado tema? Ou o que faz você tomar determinadas decisões? É uma coisa meio instintiva. Então, a existência desse livro é um resultado disso, e eu acho que eu tô, na verdade, muito empolgado com o tipo de frutos que podem vir desse livro, porque esse é um trabalho que eu sinto que ele é muito potente, porque
ele é um trabalho que não é um trabalho que surgiu de eu sentado numa cadeira com algumas ideias. Ele é um trabalho que ele é feito a partir de muitos encontros da vida real, assim, de muito aprendizado. Então ele vem com uma sabedoria da prática já muito calejada. Então eu acredito muito no poder transformador desse trabalho, porque eu já vi ele acontecendo, as pessoas já me falaram, e foi isso que me motivou a dar esse próximo passo. Então agora eu estou curioso para saber o que a existência desta obra no mundo vai proporcionar. E eu sinto que podem sair coisas muito bacanas. É empolgante, né? Imagino a ansiedade também de até chegar ao lançamento e agora com ele chegando aí no mercado, é muito bacana mesmo. Eu vou deixar aqui depois, quando tiver publicado, vai estar na descrição do vídeo, no site da Fox também, o link para o site emoçãocreativa.com e também para a conta no Instagram, que caso quem não te siga, né, no Cartier-Bresson, que é sensacional, vale muito a pena seguir. E te agradecer, Pedro, de verdade, dar os parabéns pelo projeto, por essa nova fase, assim, muito bacana de você trazer isso, como você disse, das experiências práticas das pessoas e pensando, e isso vai colaborar com tanta gente que se sente travada nesses aspectos, e tem muita gente travada nisso, né? Muito bacana. Obrigado, viu? Tem. Eu acho que de alguma maneira, cara, todo mundo, mesmo quem aparentemente é super solto, tem trava em algum lugar. Verdade. Verdade. Vai colaborar até nessa parte, né? De poder ajudar quem está... Trava, como destravar. Sim, é isso, exatamente. Muito bacana, Pedro, de verdade, obrigado, viu? Obrigado pelo teu tempo, pela possibilidade aqui de falar do seu trabalho e de mostrar esse novo projeto, Emoção Criativa. Está disponível em todas as lojas, nos sites de livros, nas editoras. Como que está isso para encontrar o Isso, livro? todas as livrarias digitais. Esse link aí está indo para a Amazon, mas enfim, está disponível em todas as livrarias digitais. Bacana. Então tá ótimo. Obrigado, Pedro. Um abração, Beleza, viu? eu que agradeço mais uma vez, sempre bacana. Valeu, brigadão. Falou.